senhor presidente, senador João Alberto, que desde ontem está aqui na direção dos trabalhos, isso é muito importante. Senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, ontem vivemos um dia intenso. Diante da revelação dos fatos, ainda na noite da quarta-feira, e com o amanhecer do dia, várias operações da Polícia Federal, várias decisões divulgadas de ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive com o afastamento de um senador da República do exercício das suas funções como parlamentar. E criou-se, já desde muito cedo, presidente João Alberto, senador Paim, senador Paulo, a expectativa da possibilidade que Michel Temer viesse, através do pronunciamento que fez às 16 horas, renunciar ao seu mandato presidencial. Essa foi a grande expectativa. Para quem acompanhava as notícias pelos blogs, pelos sites dos jornais, das grandes empresas de comunicação do país, era quase que unanimidade a avaliação de que haveria sim, senador Paim, às 16 horas, durante a fala presidencial, a renúncia do mandato. Era isso que esperava, por exemplo, o mercado financeiro. Mas nada disso aconteceu. O presidente da República, eu aqui não quero ser repetitiva, de lembrar como lá ele chegou, porque ele não foi eleito pela população brasileira para ser presidente da República. Ele cuidou não só na sua fala, mas utilizando os meios de comunicação do Palácio do Planalto, a sua assessoria de comunicação, cuidou o dia inteiro de dizer que a montanha paria um rato, de que não há nada de gravidade e nada de errado que o senhor Michel Temer tenha cometido ou tenha feito. Nada. Mas olha, senhor presidente, primeiro foi solicitado e foi aberto um processo de investigação contra o senhor Michel Temer. Segundo, analisando com cuidado, com critério, o conteúdo das gravações, o que lá está expresso, senador Cristóvão, é muito grave. É mais do que grave, é gravíssimo. E são crimes de acordo, possíveis crimes, eu não gosto de dizer são crimes, mas são possíveis crimes, de acordo com especialistas, de acordo com juristas, com advogados, extremamente grave. Por exemplo, obstrução de justiça. Grande parte dos juristas dizem que aquela fala caracteriza, sim, um processo claro de obstrução à justiça, porque aquela fala aconteceu no mês de março deste ano de 2017, na residência oficial do presidente da República, na residência oficial no Palácio do Jaburu. Então, obstrução da justiça por quê? Lá, o empresário Joesley Batista diz de forma clara o que vem fazendo para se livrar das investigações. Nada mais, nada menos, dispor de informações privilegiadas, que ele recebe informações da operação. E no dia de ontem, eu disse isso aqui, entre os vários detidos, presos, temporariamente ou provisoriamente, está Dr. Ângelo, Procurador-Geral da República, que atua numa das ações cujo foco é a empresa JBS. Então, ele fala das ações do empresário ao presidente da República, das ações que desenvolve para substituir o procurador. Diz que tem um juiz substituto na mão. E o presidente da República, muito bem, é isso. E agora vem querer dizer para a nação brasileira que ele não acreditou na veracidade do conteúdo das palavras? Ora, até os meios de comunicação mais isentos no aspecto isentos, entre aspas, aqueles, por exemplo, que não teriam interesse nenhum no desgaste do governo, não tem mais como esconder.
Não tem mais como esconder. E não há como dizer, e é isso que eles estão tentando fazer, dizer que aquilo é bobagem, que aquilo é besteira, o que aconteceu e a gravação. Não, é muito grave. Obstrução de justiça é o primeiro fato. Muito grave o empresário Joesley dizer que estava mantendo com uma mensalidade Eduardo Cunha. Ele não falou na família do Eduardo Cunha, ele falou em Eduardo Cunha. E o presidente agora querer dizer que aquilo era uma ajuda humanitária à família, o que é isso? Aliás, eu acho que a família que menos precisa de ajuda financeira e humanitária seja a família Senadora do senhor Vanessa, Eduardo no momento Cunha. que entender mais adequado, para não atrapalhar o seu raciocínio, eu peço uma parte. Falei aqui já da obstrução de justiça, mas falo também da prevaricação. No mínimo, ele prevaricou o senador Cristóvão, no mínimo. Aliás, ele antecipou para o empresário, um dos que mais tem interesse na Bolsa de Valores, que mais tem interesse no mercado, na evolução do mercado, que a taxa de juros baixaria 1%. Antecipou e disse que foi um mero comentário. Engraçado, um comentário que se revelou real dias depois. Prevaricou porque viu muitas declarações graves, pedidos graves, e não só prevaricou, ele indicou qual era a pessoa de confiança com a qual ele deveria dialogar, o empresário fazer a interlocução, deputado Rocha Loures. Ele indicou Rodrigo Rocha Loures, deputado, a pessoa de minha máxima confiança, diante da constatação do empresário de que não havia mais como fazer a ponte através de Gedel, porque Gedel já caiu, e caiu também por esquemas de corrupção, porque tentou utilizar a sua autoridade diante do governo para distorcer uma decisão técnica correta no estado da Bahia em relação à construção de um imóvel. E mais do que isso, cometeu crime de responsabilidade, cometeu crime contra o sistema financeiro. E aí, hoje, eles tentam passar para a população que aquilo foi uma tempestade num copo d'água, que o presidente Michel Temer é inocente, que nada fez. Ora, o Brasil inteiro sabe das ligações de Michel Temer com Eduardo Cunha. O Brasil inteiro sabe que aquelas 23 perguntas, que, aliás, ele se vangloria perante o empresário de que as perguntas foram barradas pelo juiz Moro, mas ele sabe o porquê do conteúdo dos questionamentos apresentados por Eduardo Cunha, porque sabe que ele teve tanta participação no processo de corrupção quanto Eduardo Cunha, da busca da propina. Ele sabe perfeitamente. Agora, dizer que não é nada, e dizer, senador Paim, é assim que eu vou continuar meu pronunciamento após a parte de Vossa Excelência, e dizer que ontem, essa última semana foi a melhor e a pior de todas para o governo. A pior de todas porque houve aquelas revelações do envolvimento dele direto, obstruindo a justiça, obstruindo as investigações, indicando a sua pessoa de confiança, que depois foi pega recebendo uma mala com R$500 mil. Foi pego recebendo uma mala com muito dinheiro. Muitas coincidências, não? Mas ele disse isso, ruim por conta disso, e boa por quê? Porque o Brasil avançava na melhora da economia. Avançava coisa nenhuma. Nós viemos várias vezes aqui para dizer que houve uma mudança de metodologia na avaliação do PIB, mas que, na realidade, o PIB não estava crescendo. Eu lamento, não digo isso com alegria, não lamento, porque eu queria muito e quero muito vir aqui para falar da superação da crise econômica, mas não era isso. E dizer que era bom porque já estava basicamente com todos os votos para aprovar as reformas, que o Senado votaria rapidamente. Aliás, foi a semana que eles mudaram o calendário, senador Paim, porque o calendário inicial, mesmo sem aprovação da urgência, previa a aprovação da reforma trabalhista nessa casa na última semana de maio deste mês. E eles perceberam que não era tão fácil assim, então adiaram para outra semana, para a primeira semana de junho. Então, ele diz que isso está caindo por terra.
reforma da Previdência que estava muito avançada e que isso era um fato positivo e que agora cai por terra. Então, ele fez uma conclamação, não ao povo, senador Paim, na fala, uma conclamação a, aspas, base aliada. Me segurem, porque só eu posso fazer essas reformas. Que reformas? Reforma antitrabalhador, reforma antipovo. Concedo, senador Paim, a parte a Vossa Excelência. Senadora Vanessa, muito rápido, até pela rigidez do presidente no horário, e eu falo logo em seguida. Primeiro dizer, presidente, dizer a Vossa Excelência, e também a Vossa Excelência, presidente, que o anúncio que eu vi ontem, que ele anunciou ao país que ele está num tombo anunciado, para não dizer uma morte anunciada. Ele está em ladeira abaixo, só não sabe o dia que vai sair. Que há 3 caminhos: ou ele renuncia, o Tribunal Superior Eleitoral vai cassar, ou o impeachment vai acontecer. Ele não sai dessa de jeito nenhum, ele não tem o apoio popular, não tem liderança, a liderança é zero. As pesquisas mostram que ele chegou agora ao patamar que nenhum presidente chegou a 1%, e está perdendo o apoio da mídia. Está perdendo o apoio da mídia, olha o que eu estou dizendo. A mídia percebeu que não dá para sustentar ele. Eu vi ontem um anúncio que o empresariado brasileiro perdeu, a partir desses escândalos do Palácio, 300 bilhões. 300 bilhões. É o que diz que eles vão ganhar se fizesse uma dessas reformas. Ele está numa situação insustentável. Então, mais uma vez aqui, eu faço um apelo, via o seu à parte. Presidente, o Brasil está sangrando e a responsabilidade é sua. O povo quer eleger, pelo voto direto, o seu representante. Você não tem o direito de continuar apenas adiando e o povo sangrando. Só termino com isso. Todo mundo sabe como é que é essa história quando o cara é afastado e vai ter que responder. Este deputado, que é suplente do ministro da Justiça e que é um homem de plena confiança, que ele, na fala, autorizou a negociar em seu nome, o cara vai abrir a boca, claro que vai. É uma questão de vida para ele. E sabemos que não tem nenhuma questão de fundo ideológico, nem programático, e muito menos de causa. Então, ele vai falar para se salvar. Ele abrindo a boca, no outro dia, o presidente vai ter que sair. Então, saia antes. É só isso que eu peço ao presidente da República em exercício. Eu agradeço e incorporo, senador Paim, e fico feliz que Vossa Excelência faz as conclusões daquilo que eu falei anteriormente, porque é tudo muito grave o que foi divulgado ontem. É muito grave. Nós elencamos aqui os crimes a que ele pode estar enquadrado. Crime de prevaricação, crime de obstrução de justiça, de conivência, no mínimo, porque não pode alguém ouvir tudo o que ouviu e aceitar, não é ficar calado, porque ele não ficou calado, ele aceitou discussão de direção de empresas, Conselho de Valores Imobiliários, CAD, tudo isso e concordando e dizendo não converse com ele, autorizando, o presidente autorizou, vejam, senhores, autorizou o empresário a falar com o ministro da Fazenda em seu nome. Como que pode? É por isso que o Brasil está escandalizado. Aliás, não é pelo Temer, porque o Brasil, a população brasileira, nunca aceitou este senhor na presidência da República. Nunca. Queria, desde aquela época, eleição direta. Desde aquela época. Mas como o conjunto do empresariado, da grande mídia, do parlamento, todos aceitaram, fizeram um grande acordo nacional. Agora, eu repito, um acordo nacional não em nome da estabilidade, não em nome da superação da crise econômica, um acordo contrário aos interesses do povo trabalhador. Contrário, eu tenho isso muito claro, essa convicção mais do que clara, claríssima. Olha a manchete, para não pegar outra, vamos pegar uma manchete, senador Paulo, do jornal Folha de São Paulo hoje. Temer afirma que não renuncia. Áudio sobre Cunha é inconclusivo. Não é inconclusivo, é muito conclusivo. Aliás, não só sobre o Cunha,
sobre tudo, sobre ele ter indicado a sua pessoa de confiança, sobre a sua pessoa de confiança ter sido investigada e pego recebendo propina. Isso não é inconclusivo, isso é conclusivo. Por isso, senador Paim, que desde ontem nós estamos subindo aqui à tribuna e dizendo: o senhor Temer, renuncie a esse mandato, porque o senhor ficar na presidência é o pior para o Brasil. É o pior não porque eu quero, porque eu estou dizendo, senador Paulo, não, porque a realidade dos fatos mostram que é pior. Eu não pegaria nem aqui a análise do que o que possa vir a fazer o deputado Rodrigo Rocha Loures. Não, nem faço essa especulação, faço outra, senador Cristóvão. E o senhor Eduardo Cunha, quando é que vai trocar as perguntas, os questionamentos, pelas afirmações? Quando é que o Eduardo Cunha vai trocar? Todos sabíamos, todos sabíamos. Ajuda a família? Não. Ele estava recebendo, segundo o próprio empresário, declarou, revelou, porque ele era o pagador, ele estava dando a Eduardo Cunha uma pensão, uma mensalidade, para que ele não abrisse a boca. E o que disse o presidente: continue assim, faça isso. Pois não, concede, senador Cristóvão, a parte a Vossa Excelência. Senadora, o seu discurso permite, e essa crise toda que a gente vive, tirar algumas lições. Primeiro, quer dizer que eu concordo com a senhora de que, no que se refere à prevaricação, de fato, houve. O presidente, ao ouvir certas coisas ali, deveria ter tomado alguma providência. Então, esse ponto, senadora Vanessa, eu estou de acordo. Segundo, eu acho que faltou um certo recato presidencial. O presidente não recebe empresários que, sob suspeitas, às 10 da noite, fora da agenda. Isso é uma questão de recato. Nem pode ter uma conversa daquele tipo. Mas e combinaram que seria assim dali adiante, senador. Por isso que é falta de recato. Não é mais do que falta de recato. Não, senador, eu estou dizendo uma opção de coisa, já que a senhora não prestou atenção, estava dizendo a primeira, atenção, foi claro. Prevaricação. Sim, sim. Comecei por aí. Segundo, uma falta de recato, que é algo que a gente precisa retomar nesse país. Terceiro, é que é até possível suspeitar que houve conivência com o crime, além da prevaricação. Mas mesmo a suspeita é uma coisa grave. Agora, tem outras lições. A outra lição é que a Lava Jato está pegando todo mundo, então não é mais aquela história de uma conspiração contra um partido ou contra um líder. A Lava Jato pegou todo mundo. Quem está agora na mira é Aécio Cunha. A outra coisa é preciso cuidado na escolha de vice. As pessoas estão esquecendo quem escolheu o vice Temer 2 vezes. E terceiro, quando a gente olha o que aconteceu ontem na Bolsa de Valores e no dólar, eu queria que alguém despertasse, senador Paim, para a necessidade de reformas nesse país. O que aconteceu ontem, esse desastre econômico, por culpa do comportamento do presidente, é de que um dos fatores fundamentais da economia, além dos recursos naturais, do capital, do trabalho, da tecnologia, é credibilidade, confiança. Nós precisamos dar confiança aos agentes econômicos. E quando eu falo agente, eu não falo os homens de negócios, nem o mercado. Eu falo o consumidor também, o trabalhador. Saber que o seu dinheirinho no final do mês de abril vai valer o mesmo que valia no final de março. Ou seja, não tem inflação. Nós precisamos, e aí eu concluo, senhor presidente, é saber que, na hora de sair dessa crise, além de como escolher um novo presidente, é saber que pacto vamos fazer pelo Brasil. O que é que nós vamos colocar como um acordo nosso, senador, que vai ser cumprido por nós todos aqui, independente do partido que estiver no governo. Talvez isso é o que está faltando no país, um conjunto de ações que a gente diga, isso não é função do presidente, do ministério, do partido no poder, isso é de todos os brasileiros representados por nós aqui. Essas são algumas das lições, mas tem uma lição pior, é daqui a 10 anos a gente descobrir que não aprendemos lições. Esse é o tema. E caminhemos para uma desagregação do tecido social brasileiro, como já está em marcha, e muitas vezes a gente não percebe, porque está dentro...
porque está dentro dessa desagregação. Foi a última frase. Eu agradeço a parte e conto com a benevolência, sei, do nobre senador, porque estamos aqui, afinal de contas, numa sexta-feira. Apenas 2 minutinhos para que eu possa concluir que eu acho que a parte que me faz o senador Cristóvão, que eu também incorporo ao meu pronunciamento, senador Cristóvão, ele merece um debate profundo, algumas questões relevantes que Vossa Excelência levanta. Primeiro, o pacto daqui para frente. Nós estamos falando do que aconteceu, mas o nosso objetivo, e desde a primeira hora dizemos isso, queremos trabalhar o futuro do Brasil. Então, esse pacto, eu só quero lembrar, nós estamos tentando desde a época em que tiraram a presidenta Dilma. Porque qual é a base do pacto? Eleições diretas. Porque se a Dilma, se o Congresso tirou a possibilidade dela governar, tudo indica que isso está acontecendo com Temer. Agora, ela chegou e disse, eu abro mão do mandato. Eleições diretas, esse deve ser o grande pacto. Eleições diretas, vamos colocar a população brasileira e escolher um novo governante. É para 1 ano só, não tem problema. No meu estado, nós vamos eleger um governador também para pouco mais de 1 ano. Esse é o pacto que nós continuamos a propor e é o melhor caminho. Segundo, fico feliz quando eu escuto Vossa Excelência dizer agora não é mais a história da seletividade, da conspiração. Agora, antes era. Veja, tanto que miraram quem estava no poder, para derrubar quem estava no poder. Não tinham conhecimento de tudo o que fazia Eduardo Cunha? Não tinham conhecimento do próprio envolvimento do senhor Michel Temer, do PSDB, que foi o grande responsável pelo impeachment? Tinham conhecimento, sim, mas não podiam dizer até que derrubasse a presidenta Dilma. Não por ela, pelo projeto que ela representava. Era por isso. Então, esse é um diálogo muito longo que nós vamos ter, que não é agora. Agradeço, senador João Alberto, e agradeço